Sejam bem-vindos, carto maluquinhos, carto doidinhos, eu sou o Patinhas e, cara, vou estar trazendo as dicas da rodada 34, rodada corridíssima. Então o vídeo de agora vai funcionar da seguinte maneira, eu vou falar bem rápido. Cara, a gente vai montar o time completo, então os 11 jogadores, mas a gente não vai estar cobrindo tantos jogadores quanto a gente cobre, tá? Porque na rodada maior a gente faz por posição, a gente acaba sendo um pouquinho mais devagar, mas agora a gente vai ter que acelerar um pouco. Então vamos começar com a melhor posição, que é a de goleiro, a qual cartologia na última rodada destruiu, beleza? Foi 12, 8 e 16 pontos. Se você não confia, só vê o nosso vídeo passado de goleiro, mas eu vou estar dando um resuminho da rodada no final desse vídeo aqui. Cara, nessa rodada a gente vai estar indo com o Wilson. Complicado, essa rodada deu muita raiva porque os melhores goleiros, eu vou mostrar nos gráficos, são os goleiros que não vão estar jogando. Mas fato é que o Wilson hoje está com 1.26 DDs por jogo. Outros dois indicadores cartológicos que a gente segue são 2.73 finalizações defendidas até sofrer um gol, ou seja, demorando 3 finalizações para ter que buscar a bola no fundo do gol, mas bastando só 2 para converter em uma DD. Sempre que o segundo número, o terceiro número é menor do que o segundo, a probabilidade de DD é mais alta. A gente usa 3 grandes gráficos aqui para conseguir cobrir os goleiros. O primeiro é a análise de desempenho. Qualquer dúvida que você tiver com relação aos gráficos desse e dos próximos vídeos, é só conferir o nosso vídeo de matemática em que a gente explica como montar cada um desses gráficos e como ler eles. Então, aqui a gente vai tentar salientar alguns goleiros que passaram pela nossa mente. Foram eles o Volpe, mas não vai estar valendo para a rodada. O goleiro do Sport não tá valendo pra rodada. O do Botafogo, tá, já entendi. Então o fato é, cara, que o goleiro do Curitiba é um dos que melhor ficou posicionado. Quando pega esse com o próximo, eu sei que você pode estar falando, e o goleiro do Santos? Ele tá bem posicionado numa boa média de DDs. Mas, cara, o fato é, talvez eu vou pular só um antes de voltar pra esse, coloquei numa ordem diferente. O goleiro do Santos vai estar encarando um time que hoje tá conseguindo converter 22% das finalizações, que é o caso do Grêmio jogando dentro de casa. Então vai estar encarando contra o time que tá encaixotando muita bola e então a chance de DD ficar menor. Fato esse exemplificado que na média, para cada gol que o Grêmio tá fazendo, ele tá dando menos de meia DD, ou seja, o saldo tá ficando negativo aí. Se você olhar o goleiro Santos, ele está posicionado bem forte na nossa zona vermelha, com máximo de 5 e o mínimo de menos 6. Então, um risco muito forte, tá? O goleiro Wilson, se você olhar, ele está quase aqui ultrapassando a média do campeonato do que a gente prevê para essa rodada entre boas finalizações e boas conversões, encarando um time que está finalizando 34% no gol, convertendo 6% delas, tá? Queria que ele tivesse um pouquinho mais para alto para ficar um pouco mais tranquilo, mas fato é que se a gente vê só pelo rendimento entre a média e o desvio padrão do goleiro adversário, a gente está projetando entre 7 e menos 1, tá? Se você olhar o retrospecto de goleiros mandantes jogando contra o Fortaleza, goleiros visitantes jogando contra o Fortaleza, você vai ver que, cara, só tiveram 2 goleiros nos últimos 10 jogos que conseguiram negativar e não foram negativadas tão bruscas, e você vai ter um Wilson fazendo pontuações positivas desde a rodada 22, o que mostra a sua demanda aí por por DDs, tá? Eu sei que 3,5, 1.3, 0.4 não são pontuações gloriosas, mas foram todos jogos que o Curitiba tomou gol e ele conseguiu correr atrás com DDs. E aqui o nosso modelo é para maximizar DDs, a gente sonha com SG, mas o SG é sempre muito complicado. Cara, eu sei que você vai falar, ele bate pênalti. Cara, isso daí é astrologia, tá? É difícil prever pênalti. Se você quiser colocar ele pensando nisso, eu tô aqui para maximizar DDs. Indo para nossa lateral, a gente vai estar... Cara, eu não vou conseguir voltar atrás, então finge que esse menino Isla e esse menino Fábio Santos estão no vídeo de trás, que vão ser as nossas dicas seguras, tá? No nosso mapa do confronto aqui, você vai ver bem posicionado Grêmio e Fluminense, e aí você pode ficar puto comigo. Patias, mas por que a gente não tá pondo Calegari? Por que a gente não tá colocando o Diogo Barbosa? Porque o Diogo Barbosa não é certeza. Se ele fosse, ele estaria nas dicas seguras aqui. E novamente, o Calegari, pelo destaque dele, não faz o perfil do jogo. O perfil do jogo favorece assistência. Patinhas, no último jogo, o Egídio deu assistência até no último. Então ele vem de 2 jogos, 2 assistências. Pode ser, mas o Egídio tá com muitas pontuações negativas, o que tá me deixando um pouco bolado. Tô preferindo ir por outros 2 jogadores. O Fábio Santos pelo potencial de desarmes, eu vou mostrar nos gráficos agora, e o menino Isla pelo potencial de assistências, tá? O Flamengo é o que tem o melhor confronto, com uma projeção de 6 pontos para cada um dos seus laterais. O Corinthians aqui não representa. Opa, cadê o Corinthians? Aqui, achei, na zona amarela. Aqui, por isso que a gente vai estar buscando peças mais seguras, porque o confronto não é tão favorável assim, apesar de favorecer scouts básicos, tá? Se a gente olhar os últimos laterais jogando contra o Vasco, cara, Arnaldo 9,5, Abner Vinícius com gol 10, Vitor Ferraz 8,2, uma média incidida de 4,31, e você vem no
Flamengo com bons laterais, tá? O Isla notoriamente sendo um dos melhores laterais mandantes, mas o Felipe Luiz também fazendo boas pontuações. Esse set aí foi só de desarme. O perfil favorece desarmador e assistência. Se você olhar o Isla, ele tá acima da média do campeonato em desarmes e é o melhor garçom. Nesse ponto aqui, inclusive olhando o dossiê do confronto, eu comparei exatamente o Isla com o Felipe Luiz. Ele acabou se ressaltando especialmente no ponto de pontos negativos. Faltas cometidas dele tá menos 0,59, enquanto o Felipe Luiz tá menos 0,07. Cartões amarelos dele tá menos 0,18, Felipe Luiz tá menos 0,3. Então, para minimizar a quantidade de pontos negativos e também pensando que o nosso menino Isla tá numa alta desde a rodada 13 aqui, só favorecendo e sendo uma peça ativa do ataque flamenguista que tem reencontrado bons ares aí. Jogando dentro de casa, ele passou de 3 pontos em 54% das ocasiões, sendo 18% delas acima dos 5 pontos, tá? Você pode ver que ele não tem uma dependência muito forte de SG, podendo agir dentro de desarmes e gols, tá? Mas, tudo bem que a última rodada, a rodada 31, ele mesmo com SG acabou fazendo 4,30, mas ele vem de outras boas pontuações recentes também, atuando muito bem dentro de casa. E do lado do Corinthians, aqui foi uma faca de dois gumes, inclusive o robô cartológico recomendou muito o lateral do Ceará, tá? Fato é, cara, que não tem laterais estourando quanto o Ceará, só que o radar do confronto vai mostrar por que o Patinhas acabou preferindo e por que faz tanto sentido a escalação do Fábio Santos aqui, tá? Se você olhar, tá favorecendo o perfil de desarme com 33% acima da média do campeonato e finalizador, que é exatamente o perfil do Fábio Santos, tá? 2,85 desarmes por jogo, tá no top 30 da posição, 0,22 pontos por finalização para fora. Ele é um cara que hoje, apesar de não estar recebendo tanta falta, tá com saldo de faltas positivo, não tem cartões amarelos, que é algo que ele se sobressai com relação ao Fagner, que acaba cometendo bastante falta, tá? Então aqui, cara, na mesma forma como eu usei ali no Isla, tentando um scout um pouco mais decisivo, aqui no Fábio Santos eu vou estar prezando por um scout um pouco mais básico. Se você olhar o rendimento dele em casa, 60% dos jogos ele passando dos 5 pontos. No passado recente você vai ver uma dependência um pouco forte aí do SG, com o SG fazendo 5,8, mas novamente vai ser um piso de desarmes muito seguro aqui, que não deixa tranquilo no momento de fazer a escalação dele. Olhando para os nossos zagueiros, agora já tá certo. Cara, a gente vai estar indo com o Léo Ortiz e o Nino do Fluminense. Nino, que eu ouso dizer, tem o título de Pedro Jeromel de 2021 e 2020. Cara, se a gente olhar o radar, a gente vai conseguir posicionar o nosso Bragantino na zona vermelha. Patinhas errou. Cara, tem muito nome para colocar aqui de zagueiro, mas eu preferi ir novamente numa dica segura por oportunidades de desarmes e numa dica mais ousada, igual eu fiz para lateral. Quais são outros nomes para eu sussurrar um pouco aí no seu ouvido, tá? Então, o Nino vai estar aqui numa zona azul, porque tem um confronto favorável, apesar da média do Fluminense hoje fora de casa não tá tão alta assim. Cara, o Luiz Otávio, porque o radar tá verde para desarmes, é um outro nome pra você pensar, e um zagueiro do Corinthians. Não acho que você tem que pensar em zagueiros desses três times em particular. Já vi muita gente falando de Thiago Heleno, não é o jogo para ele, especialmente olhando as oportunidades do radar que não fazem o match de finalização dele, mas o menino Gil e o menino Luiz Otávio são dois sussurros cartológicos, eu vou deixar por aí. Cara, o Kahneman vai jogar e zagueiros contra o Santos são notoriamente mais prováveis a fazerem gols. Contudo, o Kahneman ainda não demonstrou essa pontuação. Se você quiser fazer a ousadia e alegria do que eu pensei já no momento, sem Nino e Kahneman, pode fazer, mas eu vou estar indo de Nino e Léo Ortiz. Explicar um pouco do porquê do Léo Ortiz, tá? Você vai ter um Júnior Alonso, um Sabino, um Luiz Otávio, um Paulão fazendo boas pontuações, mas não é a regra, tá? Você vai ter um Benevenuto, um Juan também fazendo pontuações ruins. Fato é que se você olhar o radar, tá favorecendo o perfil de gol e finalização defendida, o qual o nosso menino é acima da média em finalização para fora e gol, já é um dos zagueiros artilheiros. Cara, é o nosso cara de estabilidade. Se você olhar as pontuações recentes dele, mesmo sem SG, 2.9, 3,5, 1.7, ele atuando fora de casa, ele atuando em casa em 28% das ocasiões passando de 5 pontos, mas regularmente ficando entre 0 e 3. Assim, reconheço que não é a dica estourante, a que vai fazer 80 mil pontos. Pode ver que a última vez que a gente vai ter uma estourada dele foi justamente esse 3,5 aqui, ou 7,2, mas lá na rodada 13. Então, assim, eu entendo as suas ressalvas, mas não foi uma rodada tão simples. O segundo nome aqui seria o Kahneman, mas eu vou estar preferindo o Léo Ortiz aqui pela regularidade. E aqui o nosso menino Nino que voltou. Ele, cara, como aqui a gente pega as últimas 10 rodadas para analisar um time, porque 10 rodadas para trás já é muita coisa, o Nino ele tava
não estava jogando. Por isso aqui eu vou estar trazendo os dados dele jogando dentro de casa quando eu for olhar o breakdown de scouts lá. Mas de resto é tudo ele jogando fora de casa também. Cara, o Bahia tem dado muito ponto para zagueiros adversários, tá? Pedro Henrique 5.5, Lucas Ribeiro 4, Luiz Otávio 8.4, Arboleda 14.3. Se você olhar a distribuição de perfis, tá, desarmes, finalização para fora e falta sofrida, então assim, muitas oportunidades e mais o ponto do Fluminense ter uma excelente zaga participadora dos gols, tá? Por isso que o Lucas Claro também não seria nada bizarro aqui, mas 2 desarmes por jogo que eu gosto, é uma base sólida junto com as suas finalizações, junto com as suas faltas sofridas, e como a gente viu dos jogos dele jogando na última rodada, ele mantém uma boa cabeça de área, uma boa presença nos escanteios, tá? Ele jogando dentro de casa, ele jogando fora de casa não vão ter tantos pontos, então você vai ver aqui que só dos 9 jogos em só um ele acabou passando de 8 pontos, mantendo uma boa regularidade entre 0 e 3 aqui. Mas essa fase recente da rodada 32 e 33, passando de 8 pontos, vai ser a nossa aposta, porque na rodada 34 ele consiga garantir uma pontuação também acima dos 8 pontos e estourar. Cara, meio campo eu acho que aqui vai ser a maior unanimidade, talvez eu esteja fugindo do Vina que tá no seu time, e assim, cara, no Cartologia a gente já falou muito do Vina jogando fora de casa, e é absurdo, o Vina já passou dos 5 pontos em mais de 80% dos jogos jogando fora de casa. Absurdo, absurdo. Contudo, ele não tem um jogo fácil jogando contra o Corinthians. O Corinthians já massacrou eternidades do meio campo antes. Lembra quando começou a fase do Thiago Galhardo? Foi contra o Corinthians. Isso é bruxaria, não é estatística, eu sei. Mas o radar não favoreceu, a gente só viu oportunidades pelo que era executado e não pelo que era cedido. E aqui a gente preferiu colocar 3 oportunidades ofensivas que tem a oportunidade de gol pelo que é cedido pelo adversário também. Eu vou sussurrar alguns nomes aqui, tá? Com certeza, o Raul tem que estar na sua mente. Tá na zona verde, é uma pontuação muito regular. Edenilson, porque o jogo favorece muito assistências, o Edenilson hoje está com 1.15 pontos por assistência por jogo. São 2 nomes aí que eu acho que com certeza tem que estar brincando pela sua mente. De resto, eu vou preferir os outros 3 caras que vão estar aqui, 2 na zona verde e um aqui atuando na zona azul, mas pelo histórico recente. Se você olhar os últimos jogadores jogando contra o Goiás, cara, média recente cedida de 6.33 com Arrasca e Vina mitando. Então, assim, são 2 times que tem meios campos no mesmo grau que você tem o Johan, e o Johan vem os últimos 3 jogos fazendo 11, 6.8 e 11.4 com uma média recente executada de 2.88. Se você vê o potencial do que é cedido, ou seja, o polígono amarelo, assistência, desarmes, faltas, gols, então tá favorecendo muito o perfil do nosso menino Johan, que tá com uma média de 1 gol a cada 4 jogos, acima da média em finalizações, faltas sofridas e um excelente assistenciador acima e só subindo a sua média desde a rodada 26 constantemente, tá? Aqui a gente só traz o gráfico dele jogando fora de casa, se eu colocasse ele jogando dentro de casa aqui seria mais absurdo ainda. Cara, rodada 31, 29, 30, 31, 32, 33, passando de 5 pontos, não tem motivos pra gente não tentar surfar nessa média recente dele, dado ainda a discrepância da capacidade ofensiva no confronto aí. Do ponto de vista, cara, o Flamengo tem tudo para tentar sonhar com o título, tentando massacrar o seu rival, e não é como se o Vasco não fosse massacrado fácil, jogando como visitante, tá? Ramires, Nicão, Pinhares, Gabriel Sara, Chaime, Thiago Galhardo, todos meio-campistas mandantes que fizeram a história jogando contra o Vasco, uma média recente cedida de 3.43, e do outro lado a gente tem o que é a maior unanimidade de todas no meio-campo, que é o nosso menino Arrascaeta, tá? Você vai ver novamente polígono amarelo muito forte, favorecendo assistência, gol e finalizações. Nosso menino Arrasca está acima da média em todos esses quesitos perfeitamente, com destaque para o potencial de garçom dele, atuando aqui perto de 1.3, 1.25 pontos por assistência por jogo, basicamente uma assistência a cada 4 jogos, tá entre os top 30 da posição dele. Nos últimos jogos você vai ver uma perenidade aqui em finalizações, mas nos últimos 5 jogos com um gol e uma assistência, mesmo nos jogos sem scouts decisivos, conseguindo fazer boas pontuações. Jogando dentro de casa em 36% das ocasiões acabou passando de 5 pontinhos e só uma delas acabou negativando. Por fim, aqui de fato é uma aposta um pouco mais ousada, mas para fechar um meio que a gente pretende colocar aí para estourar, novamente, Patrick e Raul seriam alternativas aqui também, mas a gente vai estar indo com o menino Nenê especialmente, e acho que o radar vai representar muito bem o porquê, tá? Olha a pontuação cedida pelo Bahia, especialmente nos scouts de assistência e gols. Cara, você vai ter Rodrigo Dourado, Vinícius,
Alisson, Jair, todos fazendo boas pontuações jogando contra o Bahia, média recente cedida de 2,22 pontos, tá? Nosso menino Nenê acima da média nos perfis de finalização, saldo de faltas bem positivo e acima da média do jogo, acima da média do campeonato em gols, tranquilo? Eu sei que ele vinha numa queda, no último jogo ele já mostrou que ele voltou com outro perfil de finalização. Esses dados aqui estão bem antigos, por isso a gente tende a crer que o último perfil demonstrado pelo Nenê dentro de casa pode corresponder fora. Lembrando que fora de casa ele nunca negativou, sendo que em 66% das ocasiões, ou seja, dos 9 jogos, em 6 deles ele conseguiu ficar entre 3 e 8 pontos aí. E por fim, para fechar o nosso ataque glorioso, cara, esse é o ataque da rodada passada, mas que nesse faz muito mais sentido. A gente vai de Yuri Alberto, Gabigol, o homem voltou, e o nosso querido Claudinho, o eterno, o insano. Cara, se a gente olhar aqui, os três vão fazer bem uma linha colinear aqui de risco, e com relação ao Inter aqui já num confronto mais desfavorável, mas Red Bull, Bragantino e Flamengo eternizados aqui na Zona Verde, tá? Quais seriam os sussurros cartológicos? O radar favorece absurdo o atacante pro Ceará, mas infelizmente não consegui achar nenhum atacante bom que valesse a pena lá, tá? A gente também tentou buscar nomes no Atlético Goianiense, mas, cara, teria aqui em cima do Zé Roberto, que é o melhor jogador fora de casa, mas também tá longe de ser alguém que desbancaria os 3 que a gente colocou. O que mais pode estar mexendo na sua mente é o Grêmio, inclusive o radar favorece o perfil goleador, sofredor de falta, que é o perfil perfeito do Diego Souza. Se você sentir que o Diego Souza consegue desbancar um desses 3, pode colocar, tá? Mas no fim, a estatística, eu vou estar colocando 3 jogadores que estão avassaladoramente na melhor fase da carreira deles aí. Aqui é mais pelo lado da execução do que é cedido, tá? Se a gente olhar o radar, você vai ver um polígono azul muito maior, muito mais incisivo do que o radar amarelo, no contrário do que a gente usou na estratégia para o meio campo. Nosso menino Yuri Alberto está eternizado ali, mas acho que o próximo gráfico é o matador dele. Cara, nos últimos 4 jogos, o menino conseguiu fazer 5 gols. Então, assim, tudo bem, tem o jogo de São Paulo, você acha que foi um jogo bem atípico. Dos 4 jogos foram 3 gols, pelo menos, tá? Vamos fingir que o hat-trick foi um gol só. Ainda assim, uma média muito absoluta dele, jogando fora de casa. 40% das ocasiões jogando fora de casa passou dos 5 pontos, uma regularidade muito forte. Você vai ver uma presença, rodada 31, rodada 30, 28, todas as rodadas mais recentes também concentradas aqui na última parte. O Inter, que se conseguir essa vitória, tem tudo para colocar uma das mãos na taça aí. Por outro lado, o Flamengo, que segue na corrida aí para encontrar o líder, tem um confronto que favorece absurdamente. Cara, olha os últimos atacantes mandantes contra o Vasco. Claudinho, 23, Carlos Eduardo, 18, Diego Souza, 16, Luciano, 11. É um show de gols acontecendo por cima do Vasco. Favorecimento, e aqui não é só a parte azul e amarela, ou seja, match verde para assistência, gol e finalização. Isso, cara, aqui a gente tem que ir no gol, no cara que finalmente reencontrou o bom futebol. O menino Gabigol tá com uma média de 1 gol a cada 2 jogos, acima da média também em finalizações, e apesar do baixo número de faltas sofridas, está com saldo de faltas positivo aí. Aqui, novamente, não vai estar trazendo jogos que ele fez em casa, mas que não contabilizaram para o Cartola, mas a gente sabe que ele vem nos últimos 2 jogos com 2 gols, e também fora de casa já deu as suas mitades. Esse foi bem quando ele voltou, né? Fez aqueles 2 pênaltis lá. Jogando fora de casa, nos últimos 9 jogos, ele vai ter 44%, mas em casa ele vai estar um pouco mais tímido, sendo as rodadas aqui, as rodadas mais antigas, tá? As rodadas mais recentes você vai ver que está na pilhagem aqui entre 0 e 3, mas novamente, levando em consideração os jogos que não contabilizaram para o Cartola e os jogos dele jogando fora de casa, a gente tem tudo para crer que, mediante um adversário tão fraco, ele tem tudo para mitar aí. Com relação ao Red Bull Bragantino, a gente vai ir no homem, o mito, a máquina desembestada Claudinho, que vai estar encarando o Atlético Goianiense, que também não é uma das melhores defesas, tá? Matheus Babi, Vargas, Churin, Léo Garcia, você vai ter os últimos 4 jogos zagueiros mandantes conseguindo fazer gol contra o glorioso Atlético Goianiense aí. Favorecimento do perfil de gol, desarme e finalizador, que é a máscara que define o nosso menino Claudinho, goleador, finalizador, desarmador. Aliás, ele faz de tudo. Você precisa que troque uma lâmpada na sua casa, chama o Claudinho que ele faz também. Fato é, cara, que nos últimos 5 jogos, você vai ter 3 gols e 3 assistências.
E mesmo nos jogos sem scouts decisivos, 7.7, 6,5. Porque é um finalizador nato, o cara que participa muito das oportunidades de gol do Bragantino. Dificilmente vai ter um gol do Bragantino, ele não vai estar participando. Jogando dentro de casa, 76% das ocasiões passando de 5 pontos. É quase irresponsável da nossa parte não escalar um jogador tão completo assim, tá? Aqui ficou errado porque foi da rodada passada. E, cara, dá um resumo do que foi a rodada 33 pra gente, tá? A seleção cartológica fez 66,69 pontos, que foi uma pontuação ok. O que eu quero destrinchar? O nosso ataque foi horrível, andamos muito mal. Aqui o capitão tá errado, o capitão foi no cano. Com relação ao nosso meio campo, o Johan deu certo, mas a gente acabou tendo que fazer umas manobras de economia aí para colocar Benítez e Lima. Fato é que não compensou. E, cara, quais foram os outros 3 nomes que a gente sugeriu? Foi Nenê, Arrascaeta e Patrick. Inclusive, cara, você pode olhar, não é que assim, é fácil falar que você sugeriu agora. Não. Eu recomendo 25 nomes. Toda rodada, quando é rodada completa, são 25 nomes e eu respondo por esses 25 nomes. Inclusive, eu bati no peito e falei que Gabigol não era uma boa na rodada passada e errei. Então, assim, quem no Cartologia não vai ter eu passando por tudo falando que tem chance de imitar, não. 25 nomes, ou seja, dos 350 que jogam, eu desço para 25, desses 25 a gente escala 11. E aí, cara, nesse pulo do 25 para o 11 é o talento e sonho, porque já são um nível estatístico que a gente não consegue prever. Já a nossa zaga acabou mandando muito bem, cara. Nino fazendo gol, Guilherme Arana fazendo gol, Júnior Alonso decepcionou, e o nosso menino Iago Pikachu segurando seu SG, fazendo 0.6 acima do SG. A métrica de goleiro funcionou mais uma vez, Fernando Miguel que conseguiu segurar o SG, mas conseguiu fazer uma DD, e o goleiro, o nosso técnico goleiro aqui, Rogério Ceni, fazendo uma excelente pontuação. O time máximo, cara, bateria 126,79. Porque nossa dica moderada era o glorioso Everton. O Everton não, pode. Era o Wilson. O nosso lateral ousado era o Reinaldo, que fez gol. Essa era a nossa outra trinca de meio campo que a gente acabou não acessando. E a gente acabou recomendando o Janderson com mais de 6 pontos. E o nosso menino Gabigol. Ou seja, cara, foram dicas muito boas da rodada passada. Espero que vocês tenham imitado, que vocês tenham aproveitado. O que a gente faz na live não é a regra de sempre, tá? O que eu faço ali é, depois que eu já tô naquele nível, naqueles 25 caras que tem uma direção muito boa, como rearranjar eles? É sempre complicado. Se a gente fizer o breakdown estatístico aqui, tá? A média foi 45, a gente fez 66, acima da média do campeonato. E o nosso time máximo seria 126, tá? Quase 3 vezes a média do campeonato aqui. Com relação a zagueiros, recomendamos 5, os 2 mandaram bem e 3 mandaram mal. Do meio campo, os 3 mandaram bem e 3 mal, chuta qual a gente escalou. Goleiros, 3 mandaram bem, porque o nosso terceiro nome usado era o Marcelo Longo. Dos nossos laterais, 3 mandaram bem, 2 mandaram mal. E atacante a gente só acertou o Bruno Henrique, mas foi uma rodada difícil para o atacante. Se você tivesse falado do Gabigol, eu sei. Por fim, cara, então de 25 nomes, que é o que eu respondo, que é o que eu falo, que é o que eu bato no peito, eu acertei 12, errei 13 e acabamos errando o capitão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, esse é o momento que eu faço uma imploração. Por favor, deixa o like, isso ajuda muita gente. Curte a gente no nosso Instagram, no @cartologiafc, e no nosso canal do Telegram, é só digitar lá Cartologia, que a gente vai divulgar, cara, toda essa apresentação 100% grátis, não tem plano de sócio, é só você ir lá, baixar o PDF e curtir. E, por favor, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, compartilhe com as pessoas, que isso ajuda demais o Cartologia. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, mais uma vez, vai, Cartolinha!